Olá! Hoje vamos falar daquela famosa frase quando se fala em terapia, em psicologia, de que a culpa é tudo da mãe. A gente não está aqui para falar mal de mãe, a gente está aqui para entender a dinâmica, porque filho não é massinha de modelar. Por mais que mãe queira que o filho seja exatamente de um jeito, não é tanto o desejo dela o que vai acontecer. Mesmo porque nem sempre quando a mãe quer uma coisa, os métodos que ela usa acaba chegando no resultado que ela quer. Por exemplo, uma mãe que quer que o filho seja estudioso, ela pode bater tanto nessa tecla que o filho acaba se opondo, falar não, é muito chato esse negócio, você insiste demais e acaba fazendo o exato oposto. Mas que mãe tem uma responsabilidade, tem uma influência no desenvolvimento do filho que vai ser levado para uma vida inteira, principalmente no desenvolvimento emocional, psicológico, comportamental, de como o filho vai sentir ao longo da vida, vai depender muito do que essa mãe ofereceu lá nos primeiros anos. Vamos falar sobre isso. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um tema com o qual você pode contar com o psicólogo, que você pode levar para terapia, para se trabalhar, para se entender melhor, para se conhecer, quem sabe se livrar de algumas coisas aí que vem pesando demais na tua cabeça e que não precisava. Eu mesma não atendo, apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui na descrição ou pelo WhatsApp, acho bem mais prático de pegar as informações. Horário, valor, local de atendimento, online, presencial. Presencial na região da Avenida Paulista, né, para quem está em São Paulo, perto de metrô, essa coisa toda. Online para qualquer lugar do mundo. Então vamos entender se a culpa é sempre da mãe. Para começar, falar mal, né, entre aspas, de mãe é sempre controverso. Por quê? Para algumas pessoas vai ser quase um pecado, né? Porque mãe é quase uma santa, quase que merece o altar. Porque se ela não é vista como perfeita, ou quase, né? Mas como aquela que sempre fez tudo que pôde, né? E não tão errado. Mãe, em geral, sempre faz o que pode. A questão é o que ela pôde fazer. O que ela ou se preparou, ou que ela conseguiu conexão com esse filho, enfim, né? Tem toda essa subjetividade. Para outras pessoas que tiveram aí a má sorte de não ter tido uma mãe tão amorosa e muitas vezes até uma mãe que não foi mãe por desejo, então tem que lidar com um assunto ali que não estava nem na programação dela, ou uma mãe que eu acho que até que é o mais comum, que teve muita dificuldade também na sua criação, no que recebeu, tem lá seus pesos emocionais e psicológicos, coisas que ela ainda não conseguiu resolver, porque a maternidade não é uma coisa que dá um clique e torna a pessoa maravilhosa de um dia para o outro. A pessoa carrega todo o seu peso emocional, todos os seus transtornos, todas as suas dificuldades, e muitas vezes isso acaba, né, explodindo aí pro lado do filho. As atitudes que ela tem, ou as atitudes que ela deixa de ter com o filho, acaba levando uma maternagem muito ruim. Isso a gente vê nos comentários. É uma coisa, aliás, que eu te dou como sugestão. Você achou o vídeo legal? Terminando o vídeo, vai para os comentários, vamos ler o que as pessoas falam, que tem muita informação legal das colocações, enfim, né, porque a gente muitas vezes deixa de se sentir sozinho, se bem que isso não resolve por si só, mas a gente já ajuda a entender o tema. Enfim, aí esse tipo de mãe acaba colocando até uma série de situações de verdadeiros maus tratos, às vezes maus tratos disfarçados, né? Disfarçado de criação, de boa vontade, de boa intenção, mas acaba tendo um resultado desastroso, ou às vezes algumas atitudes cruéis mesmo, aquele monte de crítica, aquele monte de você não pode, você não é suficiente, de que você não faz nada certo, e enfim, e acaba instalando na cabeça da pessoa uma certa informação a respeito dela mesma bastante negativa e bastante errada, né? Bastante distorcida. E às vezes vai, né, pro resto da vida com essa sensação pesada que não é verdadeira. Enfim, então a gente
também eu não quero entrar no mérito da culpa, porque se a gente fala em culpa, a gente vai ficar remoendo essa palavra. Quem é que tem culpa nessa história? Eu tenho culpa? Minha mãe tem culpa? Se ela tem culpa, então ela é ruim, ela foi errada, ela fez o que não devia. Você vai ficar remoendo em torno disso e não vai sair do lugar, não vai olhar para o que precisa ser feito agora, né? Que é aquilo que eu sempre falo. Foi ruim? É possível que sim. É possível fazer alguma coisa agora com essa situação que foi ruim, com essa sensação, com toda essa informação ruim que você recebeu ao seu próprio respeito? É possível você clarear sua cabeça e olhar melhor para quem você é. E mesmo porque essa questão da culpa também entra naquilo, né? A gente sabe que as pessoas só conseguem dar o que tem. O que não tem de onde tirar, não tem de onde criar. Então, a pessoa que não recebeu amor, carinho, atenção na infância, vai ser difícil ela muita gente consegue, porque até nos comentários muita gente conta. Eu fui criada, fui tratada assim, assim, assado, mas para os meus filhos eu percebi que isso foi errado, então eu estou fazendo tudo diferente. É aquilo que a gente fala, pai e mãe serve para ser sempre de exemplo, ou exemplo a ser seguido, ou exemplo para fazer o contrário, mas depende do que você decidiu fazer e da sua clareza hoje para entender o que foi te oferecido. E quando eu falo de mãe, eu estou falando aqui de maternagem, não necessariamente de maternidade, porque maternagem é todo aquele grupo de adultos cuidadores que você teve desde que você nasceu. Aí entra pai, entra mãe, entra tia, entra babá, entra toda essa turma que te deu informações, né, do mundo, né, de como as coisas são, de como você é, que eu acho que isso é que é o mais importante. A maternagem, ela dá muita informação sobre o que é a criança, conforme o jeito que ela é tratada. Não, você não pode fazer isso, você não pode... Qual a informação? Eu sou um ser limitado, eu tenho menos direito que os outros aqui no resto do mundo, eu sou um ser inferior porque eu não sei fazer nada, vivem falando isso para mim. Então a informação que se recebe a seu próprio respeito, eu acho que é um dos itens mais importantes na maternagem. Mas eu vou falar de responsabilidade. Por quê? A nossa formação é baseada no que a gente recebeu. E mãe tem essa responsabilidade, sim, dessas informações que te oferece, que te ofereceu desde que você nasceu, sobre você mesmo, sobre o mundo, enfim. Porque a criança, o bebê, não tem responsabilidade nenhuma. Ela nasce, ela é puro amor, ela tá ali para estar junto com as pessoas, ela tá ali, mas ela também é um poço de necessidades. Ela precisa de um monte de coisa. Ela precisa de calor, ela precisa de colo, ela precisa de alimento, ela precisa de companhia, ela precisa de brincadeira, ela precisa de tudo isso. E essas necessidades, né, precisam ser atendidas. Então essa é a responsabilidade da mãe, entender essas necessidades e atender essas necessidades. Por quê? Você, quando criança, bebê, você sabia expressar o que você precisava. Você sabia o que você precisava e sabia expressar do seu jeito. No choro, no grito, no movimento corporal, no tapa, no bater nas coisas, não importa, mas você sabia expressar. O que você não sabia era regular seus sentimentos, suas emoções. Uma criança, quando nasce, ela não sabe regular. Ela fica muito nervosa com alguma coisa. O brinquedo quebrou, o brinquedo caiu. Ela vai chorar desesperadamente como se fosse o fim do mundo. Alguém precisa ir mostrando para ela como se acalmar, como perceber de que as coisas vão se ajeitando, de que é possível uma solução para esses pequenos problemas, que para você pode ser muito pequeno, e essa é uma grande questão. Os adultos que consideram os problemas da criança como muito pequenos, só que para você já foi importante, só que você esquece desse momento, de que as coisas... Hoje para você, os problemas são outros. Hoje é boleto, hoje é... Mas na época, quando você era criança, o problema foi o brinquedo que quebrou. O brinquedo que o vizinho, o irmão tirou da sua mão. E isso era o fim do mundo e isso era o suficiente para te deixar muito alterado emocionalmente. Estou dando o exemplo do brinquedo, mas pode ser qualquer coisa. É que às vezes eu me apego num exemplo e eu não quero que você se apegue. É só um exemplo para você entender a dinâmica toda. E aí... precisou de alguém para te ensinar a regular as tuas emoções. Esse é um dos
pontos assim mais importantes da maternagem. Alguém que te acolha, alguém que mostre, olha, você é importante, teu sentimento é importante. Ou seja, alguém que nunca falou, para com isso é bobagem. Ah, credo, tá chorando só por causa disso. Ah, vou dar risada do teu choro, da tua indignação, das tuas palavras, das tuas descobertas. Né? É muito comum pai e mãe dar risada. Olha, ela tá achando isso muito interessante. Para você, já, para o pai, para esse pai, para essa mãe também já foi muito interessante, mas ele também esqueceu. Então, desmerecer, às vezes, na brincadeira, às vezes no sorriso, às vezes, mas está desmerecendo. Bom, enfim. Agora, o resto que você sabia que você precisava, você expressava muito bem. A fome, o frio, o tédio, a solidão, enfim, você sabia. Você abria o berreiro e falava. A questão é que, às vezes nem sempre a mãe sabe interpretar o que a criança está precisando. Por mais que as pessoas digam, mãe sabe exatamente o tipo de choro. Mentira, gente, não sei não, viu? Eu acho que é muito mais uma necessidade de se sentir poderosa, de se sentir entendendo tudo, porque está percebendo que não está entendendo muita coisa, então dá uma super compensada. Mas não é bem assim, não. Né? Vai, uma coisinha ou outra a gente vai entendendo, mas é muito mais, às vezes, a colocação da mãe de fazer a criança se obrigar àquilo, enfim. Então ela nem sabe interpretar, mas às vezes, sabendo interpretar, não considera como válido. Tá chorando por quê? Você acabou de comer, tá com fome de novo? Como assim, né? Porque você não comeu tudo que você precisava naquela hora. Você quer colo de novo? Não, vai ficar mimado, não colo demais. Então, ou não sabe interpretar, ou interpreta e não valida a necessidade. Ou então até considera válido, mas aí não tem tempo, não tem energia, não tem mais... Porque essa noção de que a gente foi feito para ser criado por uma tribo, eu acho muito verdadeira. Só um pai e só uma mãe é muito pouco para atender uma criança. E que dirá esse número enorme de famílias que o pai não é presente e só tem a mãe para fazer tudo isso. E a gente precisa, assim, de uma rede de apoio, mas uma rede de apoio que não venha falar besteira, né? Que aí é um outro problema, que aí é mais fácil, melhor ainda você dispensar aquele que vem dar palpite errado do que mais é pouco. E às vezes a mãe não tem fôlego, tá cansada, tem que fazer tudo isso, então é complicado. Então, se for é até o tempo, né, da rede de apoio, cada um já está cuidando dos seus problemas, ainda vai ajudar a cuidar. Pensa. Então, se for para a gente culpar alguém, dá para a gente colocar nesse cesto também a nossa sociedade. Porque algumas mulheres, por sorte, têm 4 meses de licença maternidade, mas são só 4 meses, que é muito pouco para estar ali perto. Mas aí a mulher também está de licença maternidade, consegue ficar integral? Não consegue. Ela tem que... às vezes, né, cuidar da casa sozinha, às vezes ela se sente obrigada a voltar para a barriga de tanquinho o mais rápido possível, ela não tem o direito de passar o dia descabelada, porque vai ter gente criticando, falando, olha lá, não se cuida, meu Deus, está com depressão pós-parto. Ela está envolvida naquilo que precisa naquele momento, mas a crítica e o julgamento é complicado. O que eu estou falando tudo isso? Para te dar uns pontos do que tua mãe passou. Tanto para colocar a responsabilidade, como para entender a dinâmica toda. Tem mãe cruel? Tem. Eu já fiz alguns vídeos atrás que eu falei muito de narcisismo, que é justamente aquela situação da pessoa, da mãe, às vezes é a mãe, é da pessoa, só que às vezes a pessoa se torna mãe, que tem uma série de dificuldades na sua criação, que se sente muito ruim, muito pequena, muito lixo, e que para compensar tudo isso vira uma narcisista, ou seja, super compensa. Tem um comportamento externo de se sentir, de se colocar como maravilhosa, perfeita, que sabe tudo e é cruel com as pessoas à sua volta e também com os filhos. Ou às vezes principalmente com o filho, que o filho acaba sendo foco ali de válvula de escape, tipo assim, sou sua dona, eu faço o que eu quero, você é minha massinha de modelar. E aí eu vou ser cruel e vou despejar tudo que eu recebi ao longo da minha vida. Então isso é muito triste, acontece, né? Tem muito dessa situação que leva a pessoa, na hora que cresce, buscar entender da onde que veio essa dinâmica tão doentia com essa mãe e
e conseguir separar, e se entendendo, se estudar para separar o que é da mãe, o que não é teu, o que você absorveu e não precisava, que hoje você pode simplesmente deixar de lado e tocar a tua vida daqui para frente. Então, respondendo a pergunta, a culpa é da mãe? A responsabilidade é, né? Não é da criança, de quando você era criança. A responsabilidade não era sua. Não é do filho chorão, teimoso, que só quer as coisas do jeito dele, que é mimado. E aí é uma deixa interessante para você, sei lá, assim, de um jeitinho meio en passant, uma conversa mais leve. Tentar conversar, se for possível, se ainda for viva, se tiver contato com a sua mãe ou com as pessoas que estavam presentes quando você era criança. Quais desses termos foram atribuídos a você? Você foi o chorão, você foi o chato, você foi o... Porque os nomes que te deram, né? O discurso materno, como fala Laura Gutman, o discurso materno, as palavras que foram te denominando, que você foi aceitando como característica sua, porque se essa pessoa tão importante na tua vida fala que você é X, então é possível que você assuma aquilo como identidade. E é legal você perceber dessas palavras que falava, só que às vezes as pessoas ou não lembram ou dão uma dourada na pílula, né? Passou o tempo, viu que não era legal, tá falando aquilo, falou no desabafo, falou no estresse, mas você ouviu. Mas e agora na hora que você pergunta, a pessoa dá uma lapidada aí no assunto e dá uma melhorada. Mas é interessante, se você conseguir, se você tivesse a informação, né, tivesse a oportunidade de tentar captar aí com as pessoas que te conheciam, quais eram os termos com os quais as pessoas te caracterizavam, né? Você era o bonzinho, como eu falo sempre também eu tenho medo do bonzinho. O bonzinho muitas vezes não é aquele que entendeu, porque criança não é para entender o problema dos outros. Criança é para se expressar mesmo. Quando a criança entende demais o problema dos pais e fica boazinha e não reclama, na verdade ela não está boazinha, ela está resignada, ela está desamparada, ela está desistente de se expressar, de se colocar, e ela virou a chave. Ao invés de ser cuidada, ela passou a cuidar dos adultos. E isso é muito complicado. Uma criança que percebe desde muito cedo que precisava de cuidar do sentimento da mãe, que a mãe era triste, a mãe era complicada, a mãe estava muito atribulada e não era o momento de fazer isso, não era o momento de cuidar dos outros. Por mais que as pessoas falem, olha que lindo, que bonitinho, essa criança é tão boazinha, essa criança olhando pelo que a mãe precisa e colabora. Não é o momento. Você cresce, aí sim. Aí é o momento de você ter empatia, desenvolver, porque você desenvolveu o olhar para você mesmo. Esse é o caminho. Você desenvolve o olhar para você mesmo, para o bem e para o mal, né? Ou você aprende esse olhar cruel ao seu próprio respeito, de que você é o chato, de que você só incomoda, de que você não sabe fazer nada direito, ou você introjeta essa de que você é o bonzinho, de que... Enfim, tem ideal nessa história? Tem. Tem aquele que é acolhido, aquele que é entendido, aquele que não leva nenhum desses nomes, nenhum exagero de nome, porque aí tem o risco de entrar no pensamento positivo. Eu odeio pensamento positivo. Não, de que vou só falar palavras bonitas para o meu filho. Eu vou falar que ele é inteligente, que ele é maravilhoso, que ele é dedicado, que ele é estudioso e ele vai se tornar tudo isso? Não, né? Não vai não, porque pode ser que você esteja colocando um peso, uma cobrança, uma coisa, que nem aquela coisa de falar, como dei o exemplo do filho estudioso. Quem mãe não quer um filho doutor? E aí se esforça para ter o filho doutor, só que o filho não é aquilo que ele quer, ou às vezes ele já está se opondo a outras coisas não tão legais que a mãe vem colocando, aí se opõe a tudo que a mãe fala, porque ele precisa se defender, então ele não sabe do que vai se defende de tudo. E aí aquele o do contra mesmo, e porque é o caminho que ele tem, o recurso que ele tem de uma pessoa que ainda está amadurecendo, e aí acaba não fazendo nada. É legal hoje em dia a gente ter essa possibilidade, que é legal as pessoas falam, não, hoje em dia você não precisa até ser de uma família de doutores para ter um filho doutor. Não, isso é um aspecto bacana.
melhor do que antigamente, né? Uns décadas atrás, eu acho que nem tanto tempo assim, porque nasceu, você já estava com a sua profissão definida. Era a profissão que seu pai tinha. Você ia aprender aquele ofício, ia continuar aquilo, não ia ter chance de mudar por nada. Mas hoje não. Eu conheci filho de médico que fez medicina por obrigação. Acabou a faculdade de medicina, foi virar cantor de barzinho, porque não era aquilo que ele queria. Ele falava, não aguento ver doente. Horrível para quem tenta interpretar isso de uma outra forma, pode ser, mas imagina o peso. Não, eu sou médico, sua mãe é médica, então você vai ter que ser médico. Faculdade sofrida essa para quem não, para quem gosta, maravilhoso, delícia. Mas para quem não tem a vontade, né, acabar com a vida de uma pessoa por nada, né, por não entender qual é a necessidade do filho. Então, meu convite é sempre esse, de você fazer essa transposição. Quando eu falo de criação, às vezes até parece que eu estou falando para as mães, né? Olha, é assim que você tem que criar seu filho. Uma que a gente não, eu não dito nada de como é que tem que ser, não dou estratégia nenhuma. Eu falo é do sentimento, da percepção, de entender, de olhar com o coração, né? E entender a pessoinha que está na tua frente. E de você perceber hoje, foi feito isso contigo? Olharam com o coração para você? Sem seguir essas regras, porque tem muita regra, né? Tem que falar isso, tem que ser assim. Mas não funciona. Funcionou para o filho do vizinho. Agora, o que funcionou para você? O que foi legal e o que não foi legal? O que hoje você pode tirar da frente, riscar? Não, falei, isso aqui eu aprendi, está na hora de eu desaprender. Eu acho maravilhoso terapia, porque tanto é uma oportunidade de se aprender um monte de coisa a seu respeito, como desaprender um monte de coisa que você veio acreditando até hoje. De falar, opa, pera lá, já pode tirar isso aqui da frente. Que alívio, meu, que leveza a hora que você chega nesse ponto. Então pensa nisso, sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada. Obrigada por me ouvir.